Entregue nas tuas mãos a vida da Karen, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela disposição, Senhor, do coração dela. Obrigado, Senhor, porque ela está sempre disposta, Senhor, a fazer a tua vontade, a tua querer. Senhor, que você possa preservar, Senhor, a vida da Karen assim, Pai. Que você possa renovar a saúde, Senhor. Tira todo o cansaço, Pai. Tira todo desconforto, todo sintoma de resfriado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço para que nessa noite os nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda distração do nosso meio, que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, Pai, e que estejamos atentos, Senhor, à tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Acho que é isso aí, Letícia, não? Boa noite, pessoal. Esse horário aqui tá certo? Porque eu tô sem celular, eu fico perdida. 7h48. Ou esse tá atrasado ou o teu tá adiantado. Tá certo? Então, esse aqui tá atrasado. Tá. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Vou tentar ser breve, por mais que tenha bastante coisa para a gente falar, mas eu vou tentar o mais possível ser breve. Pessoal, eu gostaria de começar essa ministração com uma pergunta, para que você possa levar essa pergunta para sua casa e que você possa meditar. Como estamos vivendo a vida que Deus nos deu através de Jesus? Como nós temos vivido, como nós estamos vivendo a vida que Deus nos deu através de Jesus. Quando nós estávamos no mundo, quando ainda nós não conhecíamos a Jesus, nós estávamos vivos? Espiritualmente? Não. Estávamos mortos. Respirávamos, andávamos, vivíamos a nossa vida secularmente, mas espiritualmente nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente. Então, quando eu pergunto como estamos vivendo a vida que Deus nos deu através de Jesus, é a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, você recebeu vida por conta de Jesus. Porque Jesus morreu pela sua causa. Então, hoje, nós temos vida em Cristo. Hoje, espiritualmente, nós somos vivos. Nós temos vida. Amém? Você tem vida em Cristo. Vamos ler Romanos 6, versículo 4 ao 6. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Romanos 6, versículo 4 e 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando você passou pelo batismo, fomos sepultados, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se você disse que entregou a tua vida para Cristo, a sua vida não pode ser mais como antes. O que você fazia antes, esquece. Agora é nova vida com Cristo. Óbvio, esquece se era pecado, se te afastava de Deus, você não vai fazer mais. A sua vida agora passa a ser novidade de vida. Você precisa viver uma nova vida, porque hoje você tem Cristo. Hoje você é uma nova criatura.
Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se Cristo ressuscitou, vida nova. Amém? Quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem roubava não rouba mais. Quem tinha raiva, esquece a raiva, não pode ter raiva. Precisa perdoar. E é isso, e é daí para melhor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Então é vida nova. O velho deixa para trás. É viver através de Cristo. Ele ressuscitou, ele tem coisa nova para gente, para mim e para você. Mas mesmo assim a gente ainda cisma querer ficar vivendo o velho, né? O velho fermento. Enfim. Irmãos, nós temos acompanhado, eu quis trazer esse versículo, esse capítulo, esses versículos para vocês, porque tem a ver com a pergunta que eu fiz, né? Como estamos vivendo a vida que Deus nos deu através de Jesus? Como temos gastado, como temos usado o nosso fôlego de vida aqui na Terra? Como temos? Será que é para a glória de Deus? Ou não? Temos glorificado a Deus através da nossa vida? Através do nosso corpo? Nós temos acompanhado no mundo as pessoas se destruindo cada vez mais. Se você ligar a televisão, eu não gosto nem mais de assistir reportagem, porque às vezes a gente bota lá, é só desgraça, é só coisa ruim. E aí, eu não gosto, prefiro não ver. Mas assim, é necessário que a gente venha ficar atentos, né, às coisas que têm acontecido. Porque tem uma agenda, né? Nós sabemos que tem uma agenda mundial e essa agenda está sendo cumprida. Então, nós precisamos estar atentos a esses fatos. E assim, é tragédia atrás de tragédia, é o pai matando o filho matando o pai, e enfim, entre muitas coisas. E o homem está se tornando cada vez mais cruel. E também isso é bíblico, né? Que o amor se esfriaria. Nos últimos tempos, o amor se esfriaria. Aí fala assim, não de todos, né? Mas é o que eu falei, se você para analisar os fatos, é pessoa sem amor nenhum. É que tem que morrer mesmo, é que tem que matar mesmo, é isso aí. O que o mundo tem pregado é isso, é vingança, é olho por olho, dente por dente. Desligou aqui, hein? Espera aí. Tá com um pontinho só. Acho que vai descarregar, eu acho. Sumiu até o ponto agora. Então, e quando eu falo que o homem o mundo, né, as pessoas estão se destruindo cada vez mais, não é somente em um matar o outro, né, se vingar, as pessoas se vingarem, não só isso, mas as pessoas estão se destruindo nos prazeres mundanos. Às vezes eu pego meu telefone assim eu sou difícil de ver status das pessoas, mas às vezes eu pego assim dá uma olhada, né, nos status, gente, eu fico vendo, meu Deus do céu. As pessoas acham bonito,
Mas quando eu falo isso, eu não falo, irmão, julgando não, porque eu já vivi um dia, eu já estive no lugar dessas pessoas. Né? Então eu sei o quanto é bom, os prazeres carnais não é algo ruim. Se eu falar que é muito ruim, não, ai que nojo, não, vou estar mentindo. Existem coisas que são boas para a gente, para o ego, para a carne. Mas no final, o final disso é uma vida de juízo. É um juiz eterno, é uma vida longe de Deus. É inferno. Então, as pessoas estão cada vez mais é como Apocalipse diz, o limpo limpe-se cada vez mais, e o sujo suje-se cada vez mais. É o que tem acontecido. E a palavra está se cumprindo. Nós temos visto aquele acontecimento que teve na Penha, irmãos, aquilo ali não foi algo normal. De você olhar e falar, não, só está fazendo um papel. Não, foi algo normal, irmãos. Tudo bem, procuraram, nós sabemos, né, que as pessoas procurou, achou. Mas nós precisamos começar a olhar com olhos espirituais. Começar, eu não estou dizendo em demonizar as coisas, mas é começarmos a sermos espirituais. Nós estamos muito carnais, a gente olha aquilo ali, aí teve lá o tornado, né? Foi tornado, furacão que teve, né? Em Rio Bonito, gente. Isso no Brasil, tem isso no Brasil, isso é algo que é para, né? A igreja precisa se alertar. Nós estamos ainda muito num sono profundo. E as coisas estão acontecendo. E a palavra está se cumprindo. E a palavra está sendo pregada. Não acorda quem não quer. Vamos ler Gênesis 6, a partir do versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, se você parar e analisar, volta aí, Sara, o 12, por favor. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, se hoje Deus, olhando para a terra, como está a terra? Corrompida. Como eu iniciei aqui falando. As pessoas normalizando o que não é normal. Dizendo que é paz, o que só tem morte. Dizendo que aquilo ali é paz. Tá tudo assim, tá tudo virado de cabeça para baixo. Tá tudo ao contrário. O errado está sendo certo, o certo está sendo errado e assim vai. Se hoje você falar assim, não, mas eu perdoei o fulano, não. Você é louca? Você é louco? Então, as pessoas se escandalizam com o bem. 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30, até o 22 somente.
Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, três andares. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, eu acredito que todos que estão aqui conhecem essa história. Deus resolveu acabar com tudo, porque aos olhos dele todo ser humano estava corrompido, todo ser humano era mau, mas Noé achou graça diante de Deus. Por que Noé achou graça diante de Deus? Porque ele era justo, ele era fiel. Então pensa, irmão, no meio de uma geração, uma pessoa só, ser justo e fiel diante de Deus, andar com Deus ainda, em o meio de uma sociedade que é todo mundo mau. E quando lá no versículo 9 diz que Noé era homem justo e íntegro, não quer dizer que ele não tenha pecado, que ele não tinha pecado. Não é isso. Porque às vezes quando a gente lê isso, a gente acha isso, né? De repente nós podemos achar isso. Tipo, então Noé não pecava, ele era santo? Não. Ele não era santo. Noé amava e obedecia a Deus, independente da sociedade que ele vivia, da geração que ele vivia. Ainda diz, a palavra vem dizendo que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então imagina, só Noé que se achou íntegro e justo diante de Deus. Era o único que se dispôs em obedecer a Deus. Era o único que tinha o coração voltado para o Senhor. Independente do vizinho, da vizinha, do amigo, da amiga, do parente, que estava vivendo de qualquer maneira. Mas ele escolheu viver a melhor parte. Ele escolheu ser fiel no meio de uma geração corrompida, deturpada, mal, carnuda. Irmãos, e nós precisamos parar de ler esse versículo e achar que é algo muito distante para mim e para você alcançar. Porque, às vezes, de repente, você olha para você mesmo e não reconhece o que tem em você que o Senhor já colocou. O poder, a autoridade. Mas existem pessoas de fora que olham para você e vê isso. Não, é mulher de Deus, é homem de Deus. Ainda existe mulheres de Deus e homens de Deus na terra. Então nós precisamos começar a almejar isso. Não, eu preciso ser justa e íntegra. Pecar, você vai pecar, irmão. Tropeçar, você vai tropeçar. Pode acontecer, o erro de percurso. Deve acontecer? Não, mas acontece.
Mas qual tem sido a nossa atitude pós-erro, pós-pecado, pós-tropeção? Como tem sido? Estamos continuando caído? Ou estamos levantando, limpando o joelho, colocando remédio e continuamos a caminhada? É o que o Senhor espera de nós. Não quer dizer que Noé não errava, Noé não pecava, não é isso. Gênesis vai dizer ainda os erros. O erro que Noé cometeu, o pecado que ele cometeu. Você continuar lendo, você vai ver o problema que ele arrumou para a vida dele. Mas não quer dizer que Noé não amava a Deus. O coração dele era voltado para Deus. Então, o Senhor mandou ele construir essa arca. Olha, você vai construir essa arca, porque eu vou dar cabo de tudo. E aí, lá no versículo 22, fala assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. De pronto, Noé escutou aquelas instruções e começou a fazer. Acredito que Noé não hesitou. Não pensou, será? Não. É voz da minha cabeça? Não. Ele fez o que o Senhor mandou. E eu creio, irmãos, que enquanto Noé estava construindo, obedecendo aquela ordem de Deus, era ele construindo e pregando para o povo. Era ele construindo e pregando para o povo. E eu acredito aquele povo chamando ele de louco. Esse homem é louco. Para que esse homem está construindo esse negócio aí? Para que isso? Porque as pessoas estavam tão cegas, vivendo tão assim, sobremaneira, as vontades carnais, que eu acredito, irmãos, que pode ter passado até despercebido para muitos. Mesmo Noé construindo aquele negócio gigantesco. E mesmo assim, teve pessoas que continuaram cegas, passando batido, olhando e nada acontecendo. Peraí, deixa eu me achar aqui. Eu escrevi umas coisas. E aí eu queria... Irmãos, Noé, alguns estudos, eu não sei, aqui, não achei o tempo que Noé demorou para construir essa arca. Alguns falam que foi 120, outros falam que foi 100 anos, 120 anos, não foi nem meses, anos. 120 anos. Alguns falam que foi 100, outros falam que foi entre 40 e 50, outros falam que foram 75 anos. Mas, irmãos, eu tenho certeza que teve tempo suficiente para aquelas pessoas se arrependerem. Se foi, bota aí, se foi 120 anos, olha só, 120 anos. Hoje em dia as pessoas às vezes nem duram 120 anos. É difícil você ver uma pessoa que tem 100 anos, 110, é difícil. Mas teve tempo suficiente para se arrepender. E assim somos nós. Porque às vezes nós, de repente eu e você, não estamos como Noé, não estamos no lugar de Noé, mas estamos no lugar das pessoas que passavam, via Noé construindo a arca, e não, um dia talvez, uma hora talvez,
E estamos vivendo o fôlego que o Senhor nos deu de qualquer maneira. Vivendo os prazeres carnais. Porque às vezes a gente pensa assim, não, é só o povo do mundo que vive prazer carnal. Não. Tem gente que está dentro da igreja e está vivendo prazeres carnais. Prazeres que estão te encaminhando, a belos passos para o inferno. E até quando nós vamos viver dessa maneira? Até quando o Senhor vai precisar estar nos exortando a todo momento, chamando a nossa atenção a todo momento? Ao invés de estarmos construindo nossa arca, assim como Deus ordenou a Noé, e ele obedeceu prontamente, e estamos vivendo nossos prazeres, nossos sonhos, nossos ressentimentos, nossas ofensas e entre outras coisas. Acredito que Noé estava tão ocupado em construir aquela arca que ele não tinha mais tempo para olhar para os problemas dele. E assim como nós temos os nossos problemas, Noé também tinha seus problemas. Ele tinha também os seus afazeres. Mas em nenhum momento a Bíblia vem relatando que Noé parou de construir a arca por problema A, problema B, problema C. Não. Independente dos problemas que ele tinha, porque ele era um ser humano, então ele tinha problema, porque ser humano tem problema. Hoje em dia, se você com todos 100% da humanidade tem problema, seja lá qual for, é um problema na saúde, é um problema que tem que resolver em casa, com o filho, é problema com parente, é briga com parente que teve. Irmãos, todos nós temos problemas. Coisas que nós corremos atrás, que nós vamos caçar, o problema que nós caçamos, e o problema às vezes que as pessoas caçam pra gente. Então todo mundo tem problema, então Noé também tinha seus problemas, tinha suas demandas ali do dia a dia. Mas ele continuou a construir a arca que o Senhor mandou. Em nenhum momento ele parou de construir a arca. E aí, quando olha para nós, quando olha para o século 21, ano 2025, nós estamos largando as coisas, as demandas que o Senhor nos entrega, porque eu preciso resolver o meu problema primeiro. Porque eu preciso primeiro enterrar os mortos. E aí o Senhor está falando para mim e para você, até quando? Até quando nós vamos continuar olhando para os nossos problemas? E esquecendo de que o Senhor ainda é Senhor da nossa vida. E se Ele é o Senhor da nossa vida, né? Que ainda tem isso. E a arca está ficando de lado. A construção da arca está ficando de lado. E o tempo está acabando. Mas eu ainda estou muito ocupada com os meus afazeres. Noé vivia em um lugar extremamente tóxico e corrompido. Mas mesmo assim a palavra ainda diz que ele era justo entre os seus contemporâneos. Independente do ambiente que ele vivia, aquilo não tornava Noé tóxico. Com certeza, irmãos, ele se entristecia de ver aquela humanidade se degradando, se acabando no pecado, fazendo tudo, se destruindo, se autodestruindo, com certeza. E como eu falei, acredito que a Bíblia vem relatando que Noé era pregador da justiça. Então, acredito, enquanto Noé construía a arca, ele falava. Ele construía a arca e ele falava. E nós? O que a gente está fazendo? Só estamos construindo a nossa arca ou não estamos nem construindo a nossa arca? Os materiais estão tudo jogado ainda. Nem começamos a construir essa arca. E o tempo está acabando. Nós estamos já ficando sem tempo, irmãos. O ambiente, eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Eu tenho sentido cada vez mais um ambiente assim, pesado,
eu tenho sentido um ambiente maligno, aonde nós vamos. Esses dias eu fui em Madureira com o Tiago, eu fui fazer exame, ele foi comigo, e aí nós entramos numa galeria, e aí a gente conversando tal, o Espírito Santo falou comigo, Karen, eu vou te mostrar agora umas coisas. E aí eu estava conversando com ele, o Espírito Santo falou nitidamente comigo. E aí na hora eu, me liguei no que o Senhor estava falando, e aí ele foi resolver umas coisas que ele tinha que resolver, negócio de celular e tal, e aí eu parei, me encostei na parede e fiquei parada, esperando ver o que o Senhor queria me mostrar. E aí o Senhor começou, irmãos, eu não estou falando isso aqui para te amedrontar, não é para, não é para mim, para mim ensoberbecer, não é isso. É para você entender o quão maligno, o mundo jaz do maligno, né? Mas as coisas estão a cada vez mais ficando aflorado. O maligno está cada vez mais semeando. E Satanás tem dado ordens, irmãos. Ordens no inferno para que os demônios vá e façam arruaça. Tomem ali o terreno. E é o que ele tem feito, infelizmente. E nós? O que a igreja tem feito? O que nós, às vezes nós temos a oportunidade de fazer a diferença, irmãos, na vida de, sei lá, de uma pessoa ali que está com você, próxima. Às vezes são coisas simples, mas nós preferimos continuar vivendo a nossa vida. Nós continuamos, não, Senhor, primeiro eu preciso enterrar os meus mortos para depois te seguir, para depois te servir. Nós continuamos ainda com isso em mente, não, porque meu boleto que eu tenho que pagar, meu sonho que eu tenho que realizar, a faculdade que eu tenho que fazer. Isso não é pecado, mas isso não pode nos roubar o propósito que o Senhor tem mandado. Isso não pode parar o projeto que o Senhor tem, que quer que nós venhamos a fazer, que é a construção da nossa arca, irmãos. A construção da nossa vida em Cristo. E aí eu parei ali, encostei na parede, porque o pessoal estava passando e tal. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja? E aí, irmãos, o Senhor começou a me mostrar demônios e demônios dentro daquele lugar. E eu fui vendo aquilo, cada um era grande, pequeno, era enorme, era muito, irmãos, muitos. Pensa com você encurralada assim e passando um monte de gente, mas não era gente. Eu não sei se vocês estão me entendendo. E aí eu fui vendo aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu fui olhando e aquela presença horrorosa, irmão, dá vontade de sair correndo. Dá vontade de sair correndo, coisa de doido. Mas aí o Senhor estava ali, era o Senhor que estava mostrando. Então a gente não pode ter medo. E aí na hora, eu fui vendo aquilo. Surgiu uma confusão aonde o Tiago estava. Do nada eu escutei uma gritaria, eu olhei assim, falei, meu Deus, o homem, uma discussão. E o Tiago ali com aquela calma dele, que às vezes me irrita. E eu, meu Deus, o Tiago não vai sair dali. Meu Deus do céu. E o homem do lado do Tiago. E eu, meu Deus, esse homem vai puxar uma arma. E o Tiago está ali pleno, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus, Jesus. E o Senhor falou, isso é para confirmar o que você está vendo. Irmãos, era muita coisa, era muito, que chegava a ser agoniante. E aí, quando a gente saiu daquele lugar, eu falei, Tiago, meu Deus do céu, que lugar é esse? E aí eu contei para ele e tal. Então, assim, e eu tenho sentido, irmão. Eu tenho sentido que o ambiente, assim, parece que o ar está ficando pesado. Mas não é o ar, a atmosfera, o espiritual. Mas mesmo assim, nós preferimos continuar gastando a nossa vida com os meus sonhos, com os meus desejos, com os meus prazeres. E nós não estamos, irmãos, nos preparando como devemos nos preparar espiritualmente, mentalmente. Mateus 24,
36, a partir do versículo 36. Vamos ler a partir do versículo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos ou não estamos vivendo esse dia? Esses tempos? As pessoas, você sai na rua, você vê, irmão, as pessoas vivendo como se fosse ser eterno. Como se o ar não iria cessar em nenhum momento. E aí, Jesus, quando ele vem falando para o povo, ele está falando direcionado com os discípulos. Olha, dias de Noé, dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, estavam vivendo sua vida normalmente, assim como eu e você estamos vivendo normalmente a nossa vida, como se nós não fôssemos dar conta a Deus. Por isso que eu comecei essa ministração perguntando como estamos vivendo a vida que Deus nos deu. Como tem sido o nosso comportamento diante da sociedade. O que será que as pessoas falam quando olham para mim e para você? O que as pessoas pensam? Às vezes nós pensamos, às vezes a gente tem a ignorância de falar assim, a vida é minha, quer falar de mim, fala. Eu sei que eu sou em Cristo, ok, mas como nós estamos vivendo a nossa vida? Isso importa, o que as pessoas pensam de mim, de você, importa sim. Isso importa, irmãos. Jesus um dia perguntou para os discípulos, e aí, o que falam para você? Para vocês que eu sou? E aí? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é o Eli, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Só cara top! Nenhum momento... Ah, Senhor, falam aí que o Senhor aí é aquele que envergonhou o nome de Deus. Não! As pessoas andavam falando... o assunto era de que Jesus poderia ser Eli, de que Jesus poderia ser João Batista, só homens assim. Então importa sim o que as pessoas falam de mim, o que as pessoas pensam de mim e de você. É óbvio que vai ter momentos que você vai dar um testemunho, você vai tentar o máximo. Mas mesmo assim as pessoas ainda vão falar mal. Mas enquanto você estiver aqui, preze por um bom legado, preze por uma boa conduta, porque isso é valioso no mundo espiritual, irmãos. Muito. Vamos continuar. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, é importante como estamos vivendo a nossa vida. Vai ser como num dia comum. Você pode estar trabalhando, você pode estar estudando, mas o seu coração está voltado para quem? Aí é que está o segredo. A tua mente, o teu coração é de quem?
Lembra de Noé? Noé vivia num ambiente tóxico. Era tido como justo por Deus. Mas por quê? Porque ele se afastava das pessoas? Porque ele não queria estar perto das pessoas? Lembra do que a gente estava falando? Não queria, não vou sentar naquela mesa ali, não vou. Irmãos, é óbvio. Se você tem problemas, que aquilo ali ainda te faz pecar, ok, realmente, você não tem que evitar ao máximo. Mas se você, não, eu consigo, eu vou lá, vou sentar, vou fazer a diferença, enfim, vai, faça, vai, sente. Mas desde que faça a diferença. Então, não, Noé não ficava, não. Claro, irmãos, eu acredito que Noé é um homem como eu e você. Batia papo com os vizinhos, tal, não sei o quê, dava com as pessoas, mas construindo a sua arca. Cumprindo a ordenança que o Senhor deu a ele. Essa é a diferença. Então, será como nos dias comum. Você está comendo, você está bebendo, você está casando, você está dando em casamento, você está trabalhando. Mas aonde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? Você tem aí azeite de reserva? É bom não sabermos exatamente quando Cristo voltará. Se soubéssemos a data exata, poderíamos ser tentados a ser preguiçosos em viver para Cristo. Se eu e você não sabemos a data, o dia, o ano, e mesmo assim nós tendemos a ser preguiçosos, imagina se nós soubéssemos. Irmãos, nós precisamos viver a nossa vida. A gente está careca de ouvir isso. Nós precisamos viver a nossa vida como se a qualquer momento Jesus poderia voltar para mim e para você. Seja na morte. A morte, irmãos. A morte é algo que não avisa. Quando chega a nossa hora, ponto. E aí, se a morte chegar para mim e para você, e se a gente estiver vivendo a nossa vida de qualquer maneira, e aí, já era. Quando a pessoa morre, sobrevive, vem logo o juízo, acabou. Acabou. Não tem como, deixa eu voltar para pregar para o fulano, assim como nós conhecemos, né? Lucas 16 fala sobre isso, o rico Lázaro. O rico lá, não, Senhor, deixa mande que Lázaro vai lá para poder falar com o povo lá, com meus parentes, que aqui é um lugar de tormento. Mas não, o rico teve um dia, ele teve oportunidade também. Assim como todos nós. Irmãos, eu estou falando aqui, não estou pregando para gente de fora. Não estou falando para gente de fora, é para gente de dentro. Nós que toda quarta, toda quinta escutamos a mensagem de que nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos gastar o tempo que nós temos em glorificar o Senhor. Ai, mas eu tenho vergonha. Manda uma mensagem. Foi falado domingo aqui. Eu tenho vergonha de falar pessoalmente. Manda mensagem. Senhor, eu sou tímida. Senhor, eu sou tímido. Senhor, começa a orar em relação a isso. Eu também tenho as minhas debilidades, irmãos, em relação a isso. Mas nós não podemos nos acostumar. Não, eu sou assim, sou assim. A Bíblia relata que Timóteo, ele era um rapaz tímido, um jovem tímido. Mas mesmo assim, Timóteo fez o que tinha que ser feito. Timóteo cuidou de pessoas, Timóteo pastoreou pessoas. Timóteo orou por pessoas, mesmo ele tendo o jeitinho dele. E ainda fala que Timóteo tinha uma enfermidade. E mesmo assim, Timóteo fez a obra. Aí hoje, tô com cólica. Eu tinha combinado de orar pela Sara, não vou orar pela Sara lá não, hoje porque eu tô com cólica. Irmãos, assim fica difícil. A escolha que fazemos determina nosso destino eterno. Qual é a escolha que eu e você estamos fazendo?
Você tem escolhido viver para Deus ou viver uma vida de dupla? Ora eu tô, ora eu não tô. Ora eu quero, ora eu não quero. A escolha que eu e você estamos fazendo aqui determina aonde nós vamos passar nossa eternidade. Grava isso. Lucas 21, já estou acabando, irmãos. Lucas 21, versículo 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, olha isso, fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Coloca lá, Sara, por favor, 34 novamente. Acautelai-vos. Tenham cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências dos nossos pecados, da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E, irmãos, é o que mais pega. Tá vendo? Às vezes a gente fala assim, não, eu não vivo mais em orgia. Não, eu não vivo mais adulterando. Não, eu não vivo mais me prostituindo. Mas vive com o raio da preocupação do mundo. A preocupação, irmãos, tem o poder de nos roubar de Deus. Uma pessoa preocupada, fala aí. Eu falo por mim, estou falando por mim. Quando eu estou preocupada, eu não consigo, eu tenho dificuldade em pensar em outra coisa. Eu só fico com aquilo. Aquilo me rouba, Estou falando por mim, eu não sei vocês. Às vezes você consegue estar preocupado, mas está agindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Então, a preocupação deste mundo tem o poder de te roubar, de te capturar de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, tá passando problema, vai orar. Tu consegue? Tu consegue? Fala aí, tu consegue quando tá muito preocupado. Às vezes quando tu vai, às vezes até consegue, mas às vezes é aquela oração muito superficial. Senhor, em nome de Jesus, vai naquele hospital. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque a tua mente está tão cativa naquilo que tem que resolver, que aquilo, que você desliga completamente das outras coisas. Então, Jesus deu esse alerta, trouxe esse alerta para os discípulos. Acautelai-vos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado. Quantas pessoas com o coração sobrecarregado? Seja lá de coisas que tem que fazer. Não, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Irmãos, tem coisas que não. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Os afazeres, as tarefas do dia a dia, do mundo, as preocupações do mundo, está te roubando. Está roubando de você o que é mais precioso. Está roubando de mim e de você o tempo que nós podemos gastar, usar com Deus, para Deus. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam estar constantemente vigilantes,
para seu retorno. E esta promessa continua de pé. Cristo está voltando e nós precisamos estar vigilantes e espiritualmente aptos. E como estamos vivendo a vida que Deus nos deu? Preocupados demais, que não tem tempo? Afazeres demais? Ah, não, mas eu não estou na orgia, não gasto minha vida com orgia, mas gasta com preocupação excessiva. Eu não estou falando, irmãos, que nós temos que ser desleixados. Ah, problema. Não, não é isso. Mas se o Senhor ainda é o seu Senhor, Ele está no controle da sua vida. Não podemos deixar que a nossa mente e o nosso espírito sejam entorpecidos por uma vida descuidada ou por buscas tolas pelo prazer. É por isso que é importante a construção da arca. Lembra lá de Noé? Noé não foi descuidado. Noé fez tudo conforme o Senhor deu as instruções lá para ele fazer. De repente, se Noé, não, Senhor, o Senhor mandou fazer de 3 andares. Não, vou fazer de 2. Eu acho que melhor é de 2. Muito grande. Mas o Senhor mandou fazer de 3. Então é de 3 que tem que fazer. Ele foi pelo que o Senhor mandou. Ele não foi descuidado. Mas nós, meros mortais, também queremos fazer tudo de qualquer maneira. Não, porque um dia, eu vou ser, não. Um dia eu vou chegar nesse nível, não. Você pode chegar nesse nível hoje. Você pode chegar nesse nível agora. São escolhas, irmãos. É escolhas que nós fazemos. Mas nós continuamos escolhendo o que vai nos levar de arrasta para baixo. Lucas 12. Para a gente finalizar, eu vou ler Lucas 12 e depois 1 Tessalonicenses. Lucas 12, 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta palavra para todos nós, ou também para todos? Ou seja, para nós, discípulos, ou para todos que estão aqui ouvindo? Aí disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O servo somos nós. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir. Olha como é importante. Meu senhor tarda em vir. E passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, o Senhor está demorando. Essa promessa já está falando já há muito tempo. Irmãos, eu escuto, sério, desde quando eu era criança, esse negócio de que Jesus vai voltar, não sei o quê. E eu ficava com medo quando eu me falava: cara, Jesus já vai voltar, E eu ficava com medo daquilo. Eu ficava: meu Deus, como assim? Irmãos, não importa. De repente, Jesus vai voltar daqui a 50 anos. Às vezes você nem vai estar mais aqui. Mas essa promessa vai se cumprir. Nós não sabemos a hora, a data, o dia. Então nós precisamos cuidar das nossas vidas.
cuidar da nossa vida espiritual, da nossa alma. Quantas pessoas com a alma amargurada, quantas pessoas com anos de igreja, mas que não liberam perdão para ninguém. É uma pessoa ignorante, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa sensual. E Jesus está voltando. Irmãos, nós não podemos mais. Chega de ser cristão somente nominal. Nós precisamos exercer, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado. Através de Jesus, através do Espírito Santo, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida cristã. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. É só até aí? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor. Olha isso. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Se você sabe o que você tem que fazer e não faz, você peca. A palavra também fala sobre isso. Se eu sei o bem que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou pecando. Mas não, pecado hoje em dia é só mentir. Não, pecado hoje em dia é só pular cerca. E não, irmãos. Não é somente isso, não. Isso também é, mas não é somente isso, não. Quando você tem o que é mais precioso com você e você não divide, prefere guardar. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi cobrado, muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Nós, irmãos, somos sem vergonhas. O pastor briga com a gente, sobe aqui, briga com a gente, arrasa com a gente através da mensagem. E é isso aí, tem que ser assim mesmo. As pessoas que vêm aqui também, arrasa com a tua vida, arrasa com a minha vida. Mas é porque, irmãos, sobre nós tem um peso de responsabilidade. Nós precisamos fazer o que ninguém pode fazer por mim e por você. E é isso. 1 Tessalonicenses 5:1. Para a gente finalizar. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, amém? Assim, pois, não durmamos como os demais. Olha isso. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, aqui se durmamos é quer morremos, vivamos em união com Ele. Então, se você está em Cristo, se hoje você morrer, é eternidade com Deus, certa, passaporte para a salvação. Cristo nos leva à salvação. Cristo é somente Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tem mais alguma coisa? Acabou? Eu não lembro se eu botei. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Não, era somente até o 11 mesmo, que eu não botei aqui. Então, irmãos, nós precisamos decidir a quem nós estamos servindo. A nossas vontades ou a Cristo? Isso diz a escolha que você faz, que você anda fazendo na sua vida, no seu dia a dia, aonde você vai, a escolha que você está fazendo, ela determina o seu destino. Isso aqui não é nada de efeito, não é motivacional, nada disso. É o que é. Se eu escolho a todo momento, sempre é a minha carne que fala mais alto. Sempre é o que eu quero. Sempre é o que eu vou fazer. Mas nunca paramos para dar ouvido ao Espírito. Irmãos, se Noé fosse parar para dar ouvido à carne dele, ele não ia construir aquela arca. Não ia. E nós? O que nós estamos escolhendo na nossa vida? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando. Eu espero que você possa ter entendido aquilo que o Senhor quis falar com você nessa noite. Isso aqui é para essa palavra é uma motivacional para você continuar vivendo para Cristo. Porque, irmão, se nós pararmos para... Quando você sai na rua, você vê a quantidade de vidas, de pessoas que estão indo a caminho, a passos largos para o inferno. E é isso.